Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica informado sobre os principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Vereadores realizam terceira sessão ordinária do ano. Acervo histórico de São José ampliado. Site do projeto Promemória recebe novos documentos sobre o passado da cidade. E Câmara em alerta. Representante da Sabesp visita o Legislativo e presta esclarecimentos sobre o desastre ambiental no Rio Paraíba. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Na tarde desta última quinta-feira, os vereadores realizaram a terceira sessão ordinária do ano. E agora a gente confere um balanço da sessão. Confira. A terceira sessão do ano teve a pauta sobrestada após o adiamento da votação de um projeto de lei do Executivo que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana em São José dos Campos. O projeto, que tramitava em rito de urgência, não foi votado em razão da falta de parecer das comissões de Justiça, Meio Ambiente e Transportes. 3 vereadores foram nomeados relatores ad hoc para emitirem parecer no prazo de 48 horas. Os vereadores das comissões, que tem vereadores de ambos os lados, eles deixaram de dar os seus pareceres. Deixando de dar os pareceres, não pode se votar. O regimento é muito claro e isso nos dá muita tranquilidade, tanto o nosso jurídico, de que sem os pareceres das comissões não se consegue votar os projetos. Então, por isso, ela ficou sobrestada, aguardando, foi nomeado novo relator, novo revisor, novo presidente, para que possa dar os seus pareceres e assim, a partir da semana que vem, já está apta a votação no plenário. Com o trancamento da pauta, outros 3 projetos não puderam ser apreciados. Entre eles, uma proposta que torna obrigatório o conserto de buracos e valas em vias e passeios públicos em um prazo de até 48 horas. A regra vale para buracos e valas abertos para instalação ou manutenção de redes de água, esgoto, fiação elétrica, gás e telefone. Ainda durante a sessão, um dos gerentes da Sabesp em São José dos Campos, Carlos Vilela, prestou esclarecimentos sobre o rompimento da barreira em uma lagoa de mineração de areia que lançou sedimentos no Rio Paraíba do Sul e deixou cerca de 500 mil moradores da cidade sem água entre os dias 5 e 6 de fevereiro. A contaminação do Rio Paraíba e a falta de abastecimento também foi tema de debate na tribuna. Os vereadores ainda denunciaram a falta de manutenção em espaços públicos. Confira a terceira sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. O projeto Promemória é uma parceria entre a Câmara Municipal, a Univap e a Fundação Cassiano Ricardo. O objetivo é resgatar e preservar o passado de São José dos Campos. O projeto deu origem a um site que contém uma série de documentos históricos da cidade. O acervo do site foi ampliado com novos documentos e a gente confere agora quais são eles. Agora ficou mais fácil saber como era a vida em São José dos Campos em meados do século passado. Basta acessar no site Promemória e buscar as edições digitalizadas do jornal Correio Joseense, que circulou de 1920 a 1967. Na época, o Correio Joseense era considerado o jornal mais importante da cidade. Lendo as páginas e os artigos, dá para notar as transformações históricas, sociais e políticas ao longo das décadas. O Promemória é resultado de convênio entre a Câmara Municipal, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Univap, criado por decreto legislativo em 2003. O objetivo do projeto é recuperar, preservar e disponibilizar a história de São José dos Campos. Esse projeto, o Promemória, que na verdade se tornou um núcleo de pesquisa, né, junto com a parceria da Câmara Municipal, Univap, Fundação Cultural, atende, na verdade, o que está na Constituição, né, é o direito a todos de terem a história, o direito ao acesso ao patrimônio, né, o patrimônio histórico. E eu acredito que o site ele vá no futuro, e espero que todos acessem também e tenham conhecimento dele, né, que permaneça a história da cidade sendo reconstruída, né, e ressignificada ao longo do tempo. O portal abriga mais de 30 mil documentos, entre artigos, fotos, teses, dissertações, documentação do Fórum no século XIX e os 7 livros publicados pelos pesquisadores do projeto. As publicações do Correio Joseense estão em formato PDF, separadas por ano de lançamento. Para acessar, entre na página da Câmara Municipal e clique no link do Promemória.
O desastre ambiental no Rio Paraíba do Sul tem preocupado vereadores da Câmara. Uma barragem de uma lagoa de mineração se rompeu e lançou resíduos no rio, o que comprometeu o abastecimento de água em São José e outras cidades do Vale. O acidente tem levantado discussões aqui no Legislativo e a Câmara recebeu a visita de um representante da Sabesp para prestar esclarecimentos sobre o caso. Acompanhe. Após acidente ambiental na bacia do Rio Paraíba, os vereadores de São José dos Campos receberam o engenheiro da Sabesp, Carlos Vilela, que prestou esclarecimentos sobre o acidente que deixou a cidade 2 dias sem abastecimento de água. A barragem de uma lagoa de mineração se rompeu e lançou resíduos no Rio Paraíba. É uma oportunidade que a gente tem de se manifestar, é um canal aberto, a gente sempre tem esse espaço, né, aqui junto à Câmara. Imediatamente, mesmo no período de carnaval, eu fui contactado pelo presidente e imediatamente eu coloquei à disposição para poder estar vindo e a gente está esclarecendo. Precisava de um esclarecimento maior, tirar todas as dúvidas, a população procurou muitos vereadores aqui da nossa Câmara Municipal e com isso nós podemos ter o esclarecimento de que hoje já está normalizado o abastecimento de água da nossa cidade e que a Sabesp a tempo conseguiu sanar os problemas. Durante a reunião, o representante da Sabesp falou sobre o acidente e sobre a força-tarefa adotada pela empresa para atender a população. Nós paramos o tratamento às 19 horas da sexta-feira e voltamos a tratar água e a distribuir às 3 horas da tarde do sábado. Os parâmetros do rio, por exemplo, é na ordem de 20 de turbidez e 100 de cor. Turbidez chegou a 1050 e cor nós chegamos em torno de 600. E isso então afetou, chegando a um ponto que a gente não conseguia mais tratar essa água e soltar ela com qualidade dentro dos parâmetros normais de potabilidade. Diante da paralisação, nós fizemos um plano de contingenciamento e distribuição de água para as regiões onde tem hospitais, onde tem fizemos essas reservas que tinham, a gente segurou nesses pontos. Mas mesmo assim foi colocado vários caminhões-pipa à disposição para poder levar água e garantir os hospitais, creches, e alguns condomínios que no sábado pela manhã eles solicitaram, a gente também fez esse atendimento. Questionado pelos parlamentares sobre as ações preventivas que a empresa irá adotar, ele citou um plano de monitoramento da área de captação de água. Colocar um sensor online onde a água do rio, antes de entrar no canal, a gente vai estar sabendo qual que é a qualidade dela com relação ao pH, a cor, a turbidez, de tal forma que a gente possa então estar se antecipando a um fato que possa vir a ocorrer e afete a qualidade. Preocupados com as consequências do desastre ambiental no Paraíba do Sul, os vereadores pretendem cobrar ações de fiscalização no entorno da bacia. Bom, eu acho que os responsáveis, independente de qual esfera administrativa, se é estadual ou se é municipal, os responsáveis têm que ser apurados. Porque se tinha um porto de areia clandestino lá em Jacareí, logicamente, ele estava extraindo areia, estava transportando areia e a prefeitura também fez vista grossa. CETESB, por sua vez, também fez vista grossa, que já era um porto de areia desativado que estava funcionando clandestinamente. E a Sabesp só tomou conta da situação a hora que o problema já estava explodindo lá. A gente vê isso com muita tristeza, né? Falta fiscalização. Estamos hoje, protocolamos nessa casa e pedimos que os 21 vereadores assinassem um requerimento de repúdio à CETESB, à Prefeitura de Jacareí, ao governo do estado, porque cabe a eles fiscalizar. Porque isso não está no nosso município, mas o município de São José dos Campos foi afetado. Nós vamos estar levando essa questão junto ao Comitê de Bacias Hidrográficas aqui da bacia, junto também à agência que é responsável pela gestão de toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, que é a GEVAP, né? A Agência Nacional das Águas, que é a ANA, que o Rio Paraíba é um rio federal, né? E a gente precisa aprofundar esse debate de prevenção, principalmente, de monitoramento e mais do que isso, né? Buscar reunir esforços junto a todos os atores, né? Dada a importância do Rio Paraíba do Sul para o Brasil. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho, membros da CETESB também foram convidados para prestar esclarecimentos sobre o acidente.
Fizemos um convite para a CETESB, também está junto com a gente, para que possa prestar o seu esclarecimento e dizer por que não fiscalizou antes, ou por que deixou isso acontecer, se já existia um estudo anterior a esse rompimento, se não existia, qual foram as penalidades aplicadas, tudo isso já foi questionado e tanto a Sabesp como a CETESB, de pronto, já atendeu a Câmara Municipal e fizemos o contato no dia, de pronto eles já atenderam e estão dispostos a prestar todos os esclarecimentos para a população e vieram aqui na Câmara Municipal, que tem sido o palco dos grandes debates. O desastre ambiental afeta o Paraíba do Sul em um momento delicado. A Bacia do Paraíba ainda enfrenta as consequências da crise hídrica que afetou a região no ano passado. Para preservar os estoques de água disponíveis, a ANA, Agência Nacional de Águas, autorizou a permanência da vazão mínima de 110 metros cúbicos por segundo, captados pela barragem de Santa Cecília, no Rio de Janeiro. E o fim de semana chegou. Então, no próximo bloco, você acompanha o nosso quadro especial com várias atrações para você curtir a folga e o tempo livre. É a nossa agenda cultural. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo e sexta-feira já é fim de semana. E a gente aqui do Diário quer saber, você já sabe o que vai fazer nesses dias de folga? Para quem ainda está na dúvida, a gente separou algumas dicas para você aproveitar bem esse fim de semana. E tem muita atração para todas as idades. Confira, é a nossa agenda cultural. Olá! Nessa sexta tem show do grupo curitibano Trombone de Frutas. A banda passeia por ritmos latinos, MPB e bossa nova e traz músicas do primeiro álbum Chante Charango. O show é às 7h30 da noite no Sesc de São José. A entrada é livre. Teu sim no tempo dos dedos, já não bate o contratempo. E ainda nessa sexta tem peça no Teatro Colinas. Sérgio Mamberti e Ricardo Gelli apresentam o espetáculo Visitando o Sr. Green. A peça conta a inusitada história de uma amizade que surge a partir de um acidente de trânsito. A apresentação é às 9h da noite e o espetáculo fica em cartaz até o dia 21 de fevereiro. Os ingressos custam a partir de R$ 30. No sábado tem show da banda argentina La Cartelera Ska, no Sesc. O grupo, que tem 15 anos de carreira e 3 álbuns lançados, apresenta uma mistura de ritmos populares do Paraguai. Manu Chao e The Wailers fazem participações no show. Vale a pena conferir. A apresentação começa às 6 da tarde e a entrada é gratuita. Também tem teatro neste sábado. O artista e diretor artístico Diogo Liberano apresenta a peça O Narrador. O espetáculo compartilha vivências pessoais do diretor relacionadas à morte. A peça começa às 8 da noite no Sesc de São José. Os ingressos custam a partir de R$ 5. E o domingo começa com uma atividade musical para as crianças no Sesc de São José. O diretor musical da companhia Vagalum, Fernando Escrique, coordena uma brincadeira lúdica para ensinar os pequenos o processo de criação musical. As crianças vão participar de jogos e exercícios vocais. É necessário tirar os ingressos com 1 hora de antecedência. A participação é livre. E aqui na TV também tem cultura. O apresentador Ferreira Leite recebe no programa Sua Excelência o Artista a cantora Dani Cobra, o especialista em tradições gaúchas Derli Reis e a atriz e escritora Daniela Penelope. É domingo, ao meio-dia, aqui na TV Câmara. Mas Aesop também tem que procurar, pelo menos ir achar razão para viver. E ainda para a criançada tem espetáculo circense no domingo. A peça Calado apresenta muita emoção por meio de mímicas. A apresentação traz à tona a figura do mímico clássico de rosto branco e sem voz. O espetáculo é às 4h30 da tarde no Sesc de São José. A entrada é livre. E você, gosta de desenhar? O Sesc de São José vai promover do dia 16 ao dia 25 de fevereiro uma oficina de caricatura com o desenhista Jean Richard.
Para participar não é necessário ter conhecimento de desenho. As inscrições custam a partir de R$ 9,00 e devem ser feitas lá no SESC. As vagas são limitadas. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@tvcamarasjc.sp.gov.br. Muito obrigado, Beth, e boa diversão aí para todo mundo. E no próximo bloco a gente vai falar de esporte. Você confere os destaques das equipes de futebol e do vôlei de São José nas disputas do A3 do Paulista e na Superliga. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. E você, está à procura de emprego aqui em São José? Então fique de olho na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, auxiliar de manutenção, confeiteiro, encarregado de padaria, esteticista, frentista, mecânico montador, operador de caixa, serralheiro e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta sexta-feira e também para todo o fim de semana. A tarde desta sexta deve ser de céu nublado intercalado com períodos de sol. Não deve chover. A máxima chega aos 29 graus, mínima 21. O sábado deve ser de sol e calor em São José. A máxima atinge os 32 graus, mínima 20. A probabilidade de chuva é pequena, não passa dos 5%. No domingo, o sol também vai aparecer por entre poucas nuvens e o calor se mantém, máxima de 32 graus, mínima 20. Não deve chover. E no Giro Esportivo você fica por dentro dos principais destaques do esporte joseense. O vôlei de São José e os times da cidade, que disputam a Série A3 do Paulista, se preparam para os próximos jogos que vão acontecer neste fim de semana. Então, agora a gente conversa com o repórter Daniel Melo, que traz para a gente os detalhes sobre esses duelos e também a classificação das equipes nas competições. Daniel, muito boa tarde. Olá, Lucas Guerra. Olá também a quem assiste ao Diário Legislativo. Falando do esporte no final de semana das equipes de São José dos Campos, a Série A3 vem com sua quinta rodada no final de semana. A Águia do Vale, o São José Esporte Clube, vai até a Olímpia, onde encara a equipe da casa, que não anda muito bem das pernas. Ela só tem um pontinho conquistado durante 4 rodadas, somente com um empate. O São José está invicto e a partida acontece a partir das 10 horas da manhã de domingo. Já o São José dos Campos Futebol Clube recebe a forte equipe do São Carlos, vice-líder da competição e com uma particularidade. O ex-técnico do São José dos Campos, Rafael Guanais, que subiu com a equipe da 4ª divisão em 2012, estará no banco do adversário. A partida acontece a partir das 5 horas da tarde. Falando da classificação do Campeonato Paulista da Série A3 que você tem na tela, o Atibaia vai liderando a competição, tem 4 vitórias e 12 pontos, seguido do São Carlos. E aí você vê o São José na 5ª colocação, 8 pontos, com 2 vitórias e 2 empates. Virando a tela, vendo a parte de baixo da tabela, o São José dos Campos com 3 pontos ganhos, somente uma vitória, seguido aí do Fernandópolis, Olímpia, Itapirense e Grêmio Barueri. Vale lembrar que neste ano, no regulamento da Federação Paulista de Futebol, 2 equipes sobem para a Série A2 no quadrangular final e 6 equipes voltam para a 4ª divisão do Campeonato Paulista. O final de semana também será de Superliga de vôlei masculino. A equipe de São José dos Campos faz uma partida no sábado no ginásio do Taquaral, em Campinas, contra a equipe da casa. A partida terá transmissão da TV fechada a partir das 13h45 e o técnico joseense
falou um pouquinho sobre como está trabalhando o emocional da equipe. Isso porque nos 4 últimos tie-breaks do retorno, o São José não venceu nenhum. Foram derrotas para o SESI, Vôlei Sul, Montes Claros e também para o Minas Tênis. Vamos ouvir o técnico. A gente está fazendo uma semana parte emocional, que foi um dos aspectos que afetaram bastante a nossa equipe contra o jogo do SESI. Corrigindo esse lado e tentando corrigir alguns detalhes técnicos e táticos que também dificultaram os nossos últimos 4 jogos aí. Daí, a gente conseguindo acertar isso aí, eu acho que a gente tem condições de ir para Campinas lá, enfrentar a Campinas, que é uma equipe muito boa, de igual para igual. E tentar buscar aí a nossa segunda vitória aí desde que eu estou no comando da equipe. Bem, essas são as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na segunda aqui no Diário Legislativo. Até lá. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. E o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa tarde e até semana que vem.